Olá, consciência empreendedora do capital humano. Está no ar, proseando com o Marcos Terra. Gratidão aos voluntários e às empresas cidadãs que nos ajudam na realização deste programa em prol dos humanos. Por favor, dá aquela focinha, curte, compartilhe, faça o comentário, toca no sininho, porque muitas pessoas terão acesso ao que vai acontecer aqui agora. E hoje estamos recebendo a psicóloga Marli Gonçalves de Paula, que vai falar para nós sobre o quê? Impactos do comportamento alimentar durante a pandemia. E vamos que vamos! Olá, Marli Gonçalves de Paula. Gratidão imensa, né, por aceitar o convite. Falar um pouquinho do seu trabalho. Quem é a Marli Gonçalves de Paula? Bom, primeiro, gratidão pelo convite. É uma honra estar aqui, né? Já vi aí tantos nomes aí já, essas entrevistas. E gratidão por isso, né? Bom, meu nome é Marli Gonçalves de Paula e aí eu sou filha de Marina Gonçalves de Paula, então já estou trazendo aqui, ó, minha mãe para ficar aqui comigo, tá? E filha de Gilberto Godinho de Paula, trazendo aqui também meu pai e minha mãe para estar aqui comigo. Já deixa um ensinamento para trazer os pais no momento, né? Que a gente está iniciando o dia, iniciando uma entrevista, iniciando algo, né, na vida. Isso é tão importante. Então já trago eles aqui e já visualizo seu pai e sua mãe aí do seu lado. Ó, meu papaizinho querido Raimundo Martins, que já teve alta celestial o ano passado, mas está bem, né, bem recebido com certeza. E a mãezinha Isabel, lá do povoado de Itapecuru, Carolina, interior do Maranhão. Aos meus pais, muita gratidão. Me tira uma dúvida, e seus pais são de qual lugar? Minha mãe é do Maranhão, meu pai é de Minas. Ah, é maranhense sua mãe? É. Conterrânea. É. Mas ela só nasceu, né? Não foi, Sim. Mas é de lá. Então, ela foi criada no interior de Minas, na realidade, né? A sua mãe. É. Isso. Ó, um abração para os mineiros e as mineiras, que por sinal a culinária é muito boa, não é isso? Deliciosa. Oh. E é bom você ter trago isso assim, né? Porque tem essa questão cultural, né? Sim, na nossa sim, alimentação. Tem a questão religiosa, tem tudo isso que impacta. E agora, nesses momentos, talvez, né, da pandemia, isso pode ficar mais latentes, vamos dizer assim, né? Na nossa alimentação. Mas, psicóloga, começou quando o trabalho, essa paixão pela psicologia, de poder ajudar tantas pessoas, essa ciência tão bela que é a psicologia? Me fala um pouquinho dessa sua experiência. Então, eu tenho uma primeira formação em administração e quando eu fiz a minha primeira formação, a minha vontade era realmente de fazer psicologia. E aí, à época, tinha uma pontuação, eu não conseguia a pontuação para entrar na faculdade ali, não tinha a pontuação suficiente. E aí fiz o curso de administração e depois fiz pós e tudo, e trabalhei sempre nessa área, né? E aí, depois de anos, né, eu me deparei assim com uma pergunta assim, nossa, será que é isso mesmo que eu quero? Será que assim, uma crise, né, existencial, aquela coisa assim. E quantas pessoas passam por isso? Não é? Eu vejo bastante isso agora, né? E aí eu peguei e falei assim, nossa, eu quero começar, eu quero buscar algo ali que eu goste. E aí, quando eu fui pensar, né, buscar aqui na memória, e eu falei assim, gente, eu sempre quis fazer psicologia. E aí eu encerrei minha carreira nessa área administrativa e tudo, e eu estava bem no mercado e tudo. E aí eu falei assim, não, vou começar. E aí eu comecei sendo estudante novamente, aí comecei a estudar, e aí aquela fase de estudante mesmo, assim, né, porque eu não estava trabalhando e tudo. E aí, durante a formação, eu me apaixonava por tudo,
por tudo. Tudo da psicologia, toda a área da psicologia, assim, eu me apaixonava, um apaixonamento, tanto é que eu fui para terapia por causa desse apaixonamento, porque parecia que eu estava fazendo uma transferência, ou seja, transferindo ali para os professores alguma questão minha, né? E fui para terapia por causa desse apaixonamento, do conhecimento, aquela coisa toda. E aí fiz minha formação porque eu gostava de tudo e eu fiquei perdida. Qual a área que, né? Para atuar, porque é tão extensa, e tudo é tudo muito lindo, né? Eu suspeita falar, porque eu acho tudo muito lindo. E aí eu peguei, já no finalzinho do curso, eu tive professores maravilhosos e que eu quero agradecer aqui. Eles, professor Sérgio, professora Geisa. Geisa é nutricionista e o Sérgio é psicólogo mesmo, doutores na área, né? E aí eles trouxeram essa área de comportamento alimentar. Eu falei assim, comportamento alimentar, porque a gente vê tantas outras coisas, o que é isso, né? Qual a relação disso? Qual é a relação disso? Como que é isso, né? E aí eu optei por isso, né? Muito pela curiosidade. E aí, quando eu fui, eu falei assim, gente, é isso que eu quero trabalhar. Se encontrou? Eu me encontrei. E eu falei assim, eu chego no último semestre, ainda bem que eu consegui fazer isso. Cheguei no último semestre lá da faculdade e falei assim, é isso que eu quero. E ocorre o aluno de psicologia terminar a graduação, que média são 5 anos, um pouco perdido para saber em qual área vai atuar? Acontece. É porque assim, além das áreas, dos âmbitos ali que você pode trabalhar, ainda tem as abordagens. Sim. Então, acaba que isso gera um certo conflito, porque qual a área para qual que eu vou, né? E todas as áreas são importantes, né? E cada vez mais a psicologia, a sociedade, ela tá vendo a necessidade da psicologia participar mais, né? Então, de ter na área hospitalar, de ter na área jurídica, né? De ter no familiar, né? Que é a psicologia sistêmica, de ter... Então, assim, ela transita em todas as áreas, ela está em todas as áreas e ela pode contribuir com todas as áreas. Eu acho que falta um pouquinho essa divulgação do que de fato a psicologia pode contribuir, né? É tão ampla a contribuição. E olha só, eu como estudante, né, eu vim saber dessa possibilidade de comportamento alimentar no final do curso. Olha só que interessante. Né? Todo um processo de maturidade, estudando tantas linhas psicológicas. As abordagens, e aí no final eu falei assim, nossa, e é isso que eu quero. Aí foi falei assim, nossa, me encontrei. Pronto, se encontrou, né? Encontrei. Marli, vamos lá. Essa pergunta veio do Rio Grande do Sul. Séries. Informando aos internautas, nós divulgamos a prévia antes na rede social das entrevistas que acontecerão com os temas, e as pessoas mandam. Então, essa segunda etapa do programa Aposentando com Marcos Terra, tem Inglaterra participando, Portugal, Estados Unidos, Austrália e assim por diante. E o Brasil, nosso querido Brasil. Séries lá do Rio Grande do Sul. A pandemia da Covid-19 desafia o sistema de saúde do mundo. Segundo o governo britânico, os casos mais graves de infecção estão relacionados com a obesidade. Como as pessoas que estão no grupo de risco poderiam trabalhar para evitar, né, a obesidade, a psicologia ajudando nesse processo? Certo, assim, antes da gente entrar realmente nessa questão da pandemia, eu acho que é importante a gente contextualizar algumas coisas aqui que vai ficar mais fácil. Mais né? claro para nós. Mais claro. Uma das coisas é a gente conseguir separar nutrição de alimentação. Sim. Né? Porque a pandemia, ela está trazendo muito uma questão de alimentação e não tanto nutrição. Então, a nutrição é a busca por nutrientes, é você ter uma alimentação qualificada, buscar onde que suprir as necessidades do seu corpo. E aí você tem uma alimentação mais equilibrada com base naquilo que você está precisando. A alimentação, ela já vai para um outro âmbito, porque ela vai para questões sociais, culturais, que a gente falamos aqui logo no início, religioso. Né? Eu adoro uma farinha, né? Farinha. Nordestino, como é que o nordestino gosta de farinha? Eu gosto de farinha também, né? Pois porque eu tenho na É minha o excesso, né? É o excesso. E aí, a alimentação, ela vem, o que eu como, por que eu como, como eu como. E a nutrição não. A nutrição, eu vou ter uma refeição ali nutricional suficiente para suprir. Então, em algum momento não,
vou colocar aqui como na Revolução Industrial, onde que a gente começou a ter muito industrializada a tecnologia, e isso foi para a alimentação também. E aí a gente começou a ter muito industrializados. Então a gente saiu do papel nutricional para ir para um papel de alimento. Sim. Então eu alimento, mas não necessariamente aquele alimento, ele traz para a pessoa aquilo que de fato o corpo está precisando. Né? Então, aí é importante a gente só separar, porque isso ficou distante. E cada vez mais, assim, eu vejo no meu dia a dia a distância disso. Muito bom. Né? Muito então, bom assim, mesmo. nesse momento de pandemia, o que a gente... o que eu estou observando, né? É muito o industrializado, a comida rápida. O fast food. E aí, o que está acontecendo? Com a pandemia, as pessoas saíram do trabalho, ou saíram do espaço do trabalho, do local do trabalho, foram para dentro das suas casas. Então, a gente tem o espaço do lar, que é aquele santuário, é aquele lugar onde que, teoricamente, é para você se recompor, descansar, lazer, se divertir, né? E o trabalho, outro espaço, né? Outro lugar. O trabalho é ali para suas construções profissionais, o ganho do dinheiro, finanças, né? Eles se ajuntaram. Só que esse trabalho aqui tende a ser estressante, tende a ser ansioso, tende a ser nocivo. Então, se eu trago esse ambiente para dentro do lar, que o lar, qual é a representação do lar? De uma tranquilidade, de uma reconstrução, de refazimento, refazer, né? Acolher. Aí eu misturei tudo isso. Então, hoje... e aí eu estou percebendo bastante isso, que as pessoas não estão conseguindo, inclusive, ter limites do tempo que trabalha, né? Tá tão... não tem a ideia do horário, né? É tão importante esse horário, né? Você ter o horário para trabalhar, né? E aí as pessoas não estão tendo isso, então elas estão misturando tudo isso, está emaranhando toda essa situação. E aí, como eu não tenho mais, eu não consigo visualizar que esse meu ambiente é um ambiente de tranquilidade, esse ambiente, ele está ansioso, né? E aí, como que é o meu comportamento alimentar? Se eu tenho um comportamento onde que ele é obesogênico, ou seja, se nessa casa, nesse cenário, é um lugar onde que eu tenho muitos alimentos, não nutrição, Sim. muitos alimentos onde que proporciona um aumento de peso, aí eu tenho uma ansiedade, uma pressão do trabalho, mas um ambiente onde que está ansioso, junta tudo isso, eu vou ter uma alimentação desregrada, né? Então, não, estou aqui um tempinho, não estou conseguindo construir, vou ali na cozinha, vou ver alguma coisa, um biscoitinho, né? Dificilmente a gente vê assim, alguém falar assim, não, e aquele momento ali da fruta, o momento da água, né? Vamos beber água. Um momento da água, né? Marli, gente, é água, tá? Só para lembrar que nós estamos tomando água. Não é uísque, é que é a água de Jesus, o uísque de Jesus. Vamos lá, Marli, olha só, essa pergunta veio de Goiânia, Luana Jardim. Obrigado, Luana Jardim, pela colaboração. No mundo temos 600 milhões de adultos e 100 milhões de crianças obesas. Numa abordagem psicológica, podemos estabelecer aonde está a raiz do problema? Olha que pergunta profunda, viu? Gratidão, Luana Jardim. E bastante profunda, sim, para a gente descobrir a raiz desse problema, mas a gente pode trazer um contexto ancestrais aí, né? De pensar que... No caso das crianças, elas têm um comportamento aprendido, então elas estão vendo ali dentro de casa qual é a alimentação que está sendo oferecida, e é sempre aquela alimentação mais rápido, né? Prático, porque o momento contemporâneo, ele faz isso, né? Com que você não pare para organizar a sua alimentação, né? Não se organizar para isso. Então, essa questão dos industrializados, ela traz também um status, né? Hoje você a criança levar um biscoitinho, um industrializado, eu vou falar o que eu falo mesmo, são as bruxarias, sabe? São bruxarias, é tudo bruxaria, acaba com a gente essas bruxarias. E aí leva isso, então o pai, a mãe tem condições de comprar, que aí a gente
traz a questão do capital mesmo, né? Poder levar para a criança, porque às vezes a fruta, ela é vista como não tem esse status financeiro. Então, traz essa questão, né? Mas a criança, ela desenvolve aquilo que ela aprendeu, sim, que ela tá vendo, que aquele pai, ele às vezes, pai e mãe, né? Os pais, eles fazem aquilo que aprendeu com os pais, e vem uma questão de ancestralidade aí e aí vem a questão cultural, religiosa. Isso se entrelaça muito, né? Aí por isso que eu te falei que o alimento não é só o que eu como, né? E aí dentro do meu trabalho é observar quais são esses emaranhados, o que isso acontece, para ajudar a pessoa a sair dessas questões. Porque às vezes ela não percebe que ela tá ali com essa questão que dificulta o processo dela, às vezes, de emagrecimento, a mudança dela nos hábitos, buscar hábitos mais alimentares. Vou te dar um exemplo bem simples do que acontece e talvez você tenha até vivido. Vou falar de uma experiência minha. Por exemplo, eu, quando criança, não podia deixar comida no prato. Então, tudo que colocava no prato, você tinha que comer tudo. E muitas vezes, se esse comer tudo, o corpo já não está mais querendo aquilo, já está em excesso. Então, não comer. Então, por muito tempo, eu mudei um pouco. Aí eu falei assim, não, fica a crença, né? Fica enraizado aquilo. Com o tempo, eu desenvolvi assim, que eu não vou colocar pouco, e aí se eu precisar, eu como mais. Mas se esse coloca pouco e você repete, já é um outro comportamento que não é tão saudável, né? Mas foi o que eu desenvolvi. E aí depois, com o tempo, eu falei assim, não, eu posso deixar no prato, eu posso, meu corpo não precisa mais disso, né? Mas, é um comportamento tão simples, mas isso faz parte de muitas, né, vidas das pessoas. Então, são todos esses comportamentos que estão entrelaçados, que aí traz também um aumento de peso. Eu fico assim, quando eu vejo uma criança pré-obesa, dá uma dor no coração. Porque provavelmente vai continuar e vai trazer mais problemas para a obesidade no futuro, salvo exceções. E aí, queira ou não, você começa a observar, na verdade, essa criança é a cópia do núcleo família que se colocou muito bem. Sim. E do lanche sofisticado, industrializado, que leva para a escola, daquele biscoitinho que paga-se caro, que poderia ser uma fruta, uma maçã, uma laranja, um mamão. E você sabe que é mais barato do que a fruta? Pois é. Essa é a questão. Ai, meu Deus. É Achei que era mais barato. caro. Não. Eu achei que fosse mais caro. É mais barato. E mais fácil. E é mais fácil. E aí tem essa ilusão de que tem nutrição. Pois é. Aí a gente volta para a nutrição. Que tem nutrição ali naquele alimento. E de fato não tem. Não é. Porque é cheio de bruxaria, sim, né? Cheio de agrotóxicos, cheio de tudo. Química, conservante. Os conservantes, são terríveis, né? terríveis. Então a ideia é a gente sempre buscar a ideia de menos embalagem, até para uma ideia de uma alimentação mais sustentável, né? Mas não só nutricional, mas sustentável também. Então, ter menos embalagem, ter mais, muito mais descascado que abrir embalagens, né? A cultura americana os americanos têm essa cultura de levar o lanchinho. E assim, é uma coisa que começa na infância, e os adultos americanos têm isso, eles levam a lancheira para o trabalho. E ali coloca a fruta, coloca a banana, coloca a laranja. E no Brasil não tem isso. A gente leva a lancheira na educação infantil. Depois, imagina, quinta série, sexta série, adolescente, com a lancheira. Você trouxe uma questão bem legal, que é as marmitinhas, né? Gente, marmitinha é vida. É muito boa as marmitinhas, né? E aí uma paciente minha, ela falou assim, não, mas fazer marmita é muito feio, porque não sei o quê, né? Ela cheia de crenças e tudo. Eu falei assim, olha, mas quando você faz a marmita, você fez sua alimentação. Então você sabe o que tem, né? O que você colocou, você pode colocar uma fruta, pode se preparar para isso. Então tem a questão de sentir, vamos dizer, uma vergonha de ter que carregar a marmitinha, ou que isso está caracterizado com uma questão social, né, financeira. E hoje em dia não tem mais isso, né? As pessoas estão buscando mesmo uma alimentação mais saudável e tem essas adaptações. Sim. Marli Gonçalves de Paula. Isabel Coelho, de Brasília. Isabel Coelho, gratidão pela sua pergunta. Que sugestões você daria para uma pessoa que esteja enquadrada no grupo da população obesa, enquanto psicóloga?
Bom, a primeira coisa que eu vejo é, se você está, né, dentro desse grupo, é procurar ajuda, né? E aí uma ajuda de profissionais mesmo. Para tratamento da obesidade, ela não é um profissional só. Então não é só o nutricionista, porque a questão não é só o que você come. Aí volta a questão do alimento. Por que eu como, como eu como, né? E aí precisa do nutricionista, precisa uma equipe mesmo, né? O nutricionista, o psicólogo, porque o psicólogo ele vai olhar o comportamento alimentar. Precisa dos médicos, endocrinologista, né? Porque você precisa ver como que tá seus hormônios, você precisa ver como que tá o seu funcionamento físico mesmo, porque com a obesidade, e aí é um risco, inclusive nesse período de pandemia, todos os seus órgãos eles ficam sobrecarregados. Então, e aí fica o risco, porque se você pega o vírus, muitas vezes o seu corpo não consegue responder aquilo. Por isso que logo do início eles colocaram como os idosos, né, como um grupo de risco. Não, para mim quem estava em grupo de risco talvez maior era o obeso, porque ele tem os órgãos já sobrecarregados com as bruxarias, que é o açúcar, que é excesso, tudo em excesso, né? Tudo muito excesso. E aí acaba que precisa dessa equipe né, funcional aí para atender e ajudar essa pessoa que está obesa. Você está falando, eu estou lembrando que eu adoro açaí, né? Que no Maranhão chama-se Jussara, mas em Belém o açaí. Aí quando eu chego nesse lugar, eu falei, eu quero um açaí. Como é que é? Não, simples, só mesmo com a granola. Você não quer leite condensado? Eu falei, daqui a pouco não é mais açaí, o que eu estou comendo? Então é interessante como é que a gente entra nesse processo de tantas bruxarias na comida. As bruxarias você vai colocando, né? E aí, mas tem problema comer aí o leite condensado? Não, se comer de forma contida, tudo bem, né? O problema é que mistura tudo e o açaí vai pro beleléu, né? De história. E é exatamente isso que você colocou. Deixa eu só puxar aqui rapidinho, que as pessoas, elas colocam que não pode. Então, a pessoa, quando ela tá obesa, ela fala muito não para ela. E aí, fala sim para você, sim para uma alimentação mais saudável. Sim, pode comer o leite condensado? Pode. Pode comer a pizza? Pode. Mas precisa ser todos os dias? Precisa ser em grande quantidade? É isso que é importante medir, né? O equilíbrio, fazer umas escolhas mais saudáveis. Então, é importante ter esse olhar que você pode, sim, se beneficiar, né, trazer... Porque o alimento, quando a gente está falando do alimento, nós estamos falando dessa região aqui, né? E aí a gente está falando de um prazer, né? Então, por que tirar o prazer, gente? Não precisa tirar o prazer, né? O prazer alimentar, ele faz parte da nossa condição, da nossa sociedade, né? Isso é importante, então não precisa tirar, mas é importante as escolhas. As escolhas saudáveis, isso é extremamente importante. Olha, na realidade eu fiquei bem sensível ao ler essa pergunta. Primeiro a pessoa faz um depoimento para você ter uma visão maior, né, do problema. É a Marlu, daqui de Brasília. Meu nome é Marlu e tenho uma irmã chamada Mel, que era uma pessoa muito vaidosa até se casar. Depois do casamento, o marido começou a tratá-la muito mal, inclusive na frente das pessoas, e ela começou a engordar desesperadamente. Com o tempo, tudo foi piorando, porque os 3 filhos, ela fala que 2 meninos e uma menina, seguem os passos da mãe, achando que o casamento é indissolúvel, custe o que custar. Que coisa forte, né? A menina já está quase com o corpo da mãe, que sozinha ocupa um sofá de 2 lugares. Meu Deus! Além disso tudo, a Mel criou na sua cabeça que vive um casamento perfeito, com um marido maravilhoso, mas na verdade todos presenciam as humilhações que o marido faz com ela, passar, e ela sempre se volta contra quem vai defendê-lo, de alguma forma. E cada dia engorda mais, fuma mais e é totalmente sedentária. Gostaria muito de ajudá-la, mas não sei por onde. O que devo fazer? Olha a complexidade. Bastante complexo. Mas olha só, parece pelo relato da Malu, né? Que
o aumento de peso se deu após o casamento. Então, a gente já tem um marco aí que poderia se avaliar. Então, depois do casamento, começou a ter algumas mudanças, né? E aí ela coloca a questão do relacionamento da irmã com o esposo, né? E aí, isso tá caminhando já, que a filha, que é a sobrinha da Malu, pelo menos foi o que eu entendi, é isso, né? Sim. A Mel é a irmã, a Malu que conta a história. É porque é muita informação. Então, aí... A Mel é a vítima do processo. A Mel, né? Então, a Mel, depois do casamento, ela começa a aumentar, tem um aumento de peso, e aí a filha da Mel também apresenta um aumento de peso, né? Os filhos. E não é só isso, né? Mostra um olhar para esse casamento, um olhar como que é essa relação conjugal, né? Que também começou a apresentar aí talvez comportamentos disfuncionais, né? Então, primeira coisa e aí ela coloca também que a Mel enxerga esse casamento como perfeito, né? E que sim. Pois é. Se ela acha que esse casamento é perfeito, então é. Mas eu sempre saúde, trago, né? Saúde. Eu sempre... onde que tá, né? E aí eu trago assim para os meus pacientes, eu falo assim, não, tá bom. Eu falei assim, mas você acha que pode melhorar? Então, aproveitando, você recebe muitas mels no consultório? Com essa situação? Parecida, com todo respeito à Mel, gente, pelo amor de Deus. Recebo sim. Inclusive, assim, uma das coisas que eu coloco é ver a roda da vida, né? Será que a gente... Pô, exatamente. Dona Coruja, libera aí a roda da vida para nós. Marli, que imagem linda. Por que essa imagem? Por que a roda da vida? A alimentação, ela transita por todas essas áreas, né? Então, se você olhar o relacionamento, ele está diretamente ligado ao pessoal. Então, a questão do relacionamento amoroso está afetando a saúde, está afetando o olhar para ela, o olhar da sua autoestima, porque aí, talvez por essas questões de humilhação, ou da forma como o esposo fala, né, talvez é um pouco incisivo, né, que ela coloca como humilhações. Então, ela está se esquecendo, está esquecendo de você. Então, imagino que tem aí uma questão de uma baixa autoestima, né? Esse olhar é uma relação de colocar limites, que não é porque é o cônjuge, né? Que você pode invadir a minha vida, né? Que você pode falar dessa forma comigo e tá tudo bem. Não tá tudo bem. Então, a relação, ela continua perfeita, tá bom? Mas a gente pode melhorar isso. Agora, a Malu, como irmã, né? Muitas vezes as pessoas querem invadir a vida da outra e às vezes dizer o que ela deveria fazer, certo, né? o que é certo. Então, a gente precisa ter muito esse cuidado para não invadir a vida do outro, né? Porque quem está vivendo é a Mel, então ela que sabe. Se ela acha que porque a verdade é nossa. É a crença. É a crença. Se você acredita que aquilo é verdade, né? Então, não vamos chocar, não vamos bater com isso. Mas poder mostrar que talvez ela pode... conversar com o esposo para não falar com ela daquela determinada forma, que assuntos que estão ali convergentes ali, que estão em atritos, que eles podem conversar depois, né? E aí, muitas vezes, quando essa relação ela melhora, a questão da alimentação vai mudando. Por quê? Faz eu criar como hipótese aqui que o aumento de peso eu fico muito angustiada com essa relação, eu fico triste, eu fico decepcionada, eu fico com vergonha porque me trata aqui na frente de todas as pessoas dessa forma, eu não sei como lidar, e aí eu vou para a comida para me acalmar, para trazer ali uma tranquilidade. Compensação, na uma realidade. compensação. Mas eu te faço uma pergunta assim, que me chamou muita atenção esse caso da Mel, porque, vamos imaginar, eu conversei um pouco com a irmã, e ela falou o seguinte: as fotos antes do casamento tinham um corpo perfeito. Então, de repente, assim, o papel do profissional nessa abordagem tão ampla, né, sem invadir, sem falar o que é certo e o que é errado, mas, ao mesmo tempo, esse convite, como você colocou muito bem, de olhar um pouco para o passado, períodos. Bom, vou me colocar no lugar dela, que fica mais fácil. De repente, eu estou obeso. Ela falou, mas o que eu estou fazendo na minha vida? Por mais que eu amo a outra pessoa... e aceito aquele relacionamento como saudável, mas eu bato na tecla
Porque dizem que quando a gente olha a foto que tá gordo, leva um susto. Você já percebeu isso? Quando você, ó, meu Deus, eu não vi que eu tava tão gordo. Pela foto a gente percebe. Aí começa a caminhada, não é isso? Na foto Tomar as pessoas chá de percebem gengibre, bastante. chá de gengibre, caminhada e assim por diante. Então, brincando, mas assim, quando eu olho pro meu passado, no caso aqui da Mel, que eu vejo que eu tinha outro corpo e que isso pode me trazer problema sério, porque a obesidade é um problema muito sério. Sim. De repente eu não posso viver mais 5 anos, 10 anos em razão dessa vivência. Agora, a causa está justamente no núcleo, no relacionamento. No relacionamento. Relacionamento, muito Tanto bom. É que a roda da vida, eu gosto muito de fazer exatamente para as pessoas observarem como que está a relação dela com a vida dela como um todo. E aí, muitas vezes, elas começam a perceber que pelo fato daquela área da vida não estar muito bem, ela transfere para o alimento. Certo. Então, o alimento, ele começa... Por isso que eu estou falando alimento, porque não é nutricional. Olha só. Aí ele transfere para o alimento fazer... trazer aquela necessidade que ela tem. Então, muitas vezes, esse alimento ele vai servir como uma alegria, ele vai servir afeto. como a distração. O alimento, ele traz esse aspecto muito grande de afeto. Eu como muita pipoca, então provavelmente, dona Coruja, comendo muita pipoca, tem alguma coisa relacionada. Adoro pipoca, ainda mais no computador trabalhando. A pipoca ela é legal. É até legal, a pipoca é boa. O negócio é quando você transfere aí para os doces, né? Para açúcar, muito chocolate. Só lembrando, né, de novo, pode comer sim, pode comer tudo, mas a gente precisa encontrar o equilíbrio sempre. Tá certo. Né? Não é trazer, não, vou tirar isso da minha vida, porque aquele alimento, ele tem um fator emocional da sua história, né? E que a gente não precisa tirar isso. Certo. Não precisa tirar, né? Então, essa semana mesmo eu ouvi um rapaz falando, né? Falei assim, nossa, como é importante para mim o pão francês com manteiga, café e leite. Eu disse, nossa, como tem lembranças aqui. Então vai tirar? Não tira, isso tem aí. Mas precisa ser todos os dias? A gente pode mudar aí alguma coisa. Como a batatinha, a batata doce no outro dia, revezando, né? Aí a gente deixa com os nutricionistas. Mas sim, poder mudar aí alguma coisa para tirar o leite, para tirar talvez o açúcar, para tirar o pão francês, porque tem o carboidrato, que esse carboidrato não é muito saudável. Aí a gente precisa ir do nutricionista para ajudar aí na adaptação, né? Marli, vamos para a última pergunta. Michele Franco, de Brasília, educadora. Tenho em vista que os acessos ao atendimento psicológico às pessoas de baixa renda e em situação de vulnerabilidade se dá, na maioria das vezes, através de programas de estágio. Quais as políticas públicas para ofertar desse atendimento gratuito a esta grande parte da população e quais projetos de contratação e valorização desses profissionais tão importantes para a sociedade? Pois hoje esse atendimento notoriamente é escasso, quer dizer, a dificuldade, né, das pessoas de baixa renda ter acesso à psicologia, com todo respeito, que são 5, 6 anos dependendo da faculdade, é um investimento alto. E é justo que o profissional receba pelo seu investimento. Mas nós temos uma demanda aí, que são as pessoas de baixa renda que não têm acesso, com exceção de estagiários. Então, obrigado pela pergunta e passo a palavra para a psicóloga. Essa questão que ela coloca do que o governo faz, né, das políticas públicas, o que o governo está fazendo. Então, isso é recente, tem 20 anos, né, que tem políticas públicas para olhar para a obesidade, porque a obesidade ela é uma epidemia, né? Então, tem muitas pessoas morrendo aí por causa da obesidade, exatamente pelo que esse aumento de peso ocorre, né, a fragilidade que os órgãos ficam devido à questão da obesidade. Então, assim, é recente, né? Mas quando a gente para pensar, e dentro dessas políticas públicas, eles têm muito um olhar onde que eu preciso colocar uma alimentação saudável e atividade física. Sim. Então, ou seja, fica, ao meu ver, tá? Na minha opinião, fica simplista. Porque, como a gente falou aqui no decorrer todo, não é só o que eu como, né? Mas por que eu como aquilo e como eu como esses alimentos? E aí vem a indústria, a revolução industrial, que trouxe esses industrializados, a tecnologia, né? Que aí fica esse embate, né?
Porque se você promove muito essa alimentação saudável, como a gente já colocou aqui, e como que fica as indústrias, como que fica a questão, né, do capital. E nós vivemos numa sociedade muito capitalista, então fica muito emaranhado, né? Como lidar com tudo isso. Eu entendo que precisa que nós mesmos. Então, nós estamos aqui contribuindo, fazendo a parte para levar um pouquinho de conscientização e que cada pessoa busque mais esse conhecimento do que pode fazer, né? Eu acho fantástico as faculdades que promovem aí os estágios, porque para ajudar as pessoas que não têm, né, que não têm acesso. E olha, o estudante, quando ele está ali no estágio, ele já tem o conhecimento e ele tem condições de atender ali uma pessoa e por trás daquele estagiário tem um profissional muito bem capacitado para orientar. Então, às vezes, eu acho assim que tem um pouco de preconceito, porque é um estagiário, porque não, mas ele está ali no final. Está ali no final do curso dele. Ele está no final, e muitas vezes, as pessoas não aproveitam essa oportunidade, né? Talvez uma sugestão, quando eu tive a oportunidade de fazer pós-graduação em psicologia psicossomática, perguntaram para o coordenador: quem que ganha, até tem de brincadeira, quem que ganha mais, o terapeuta, o psicólogo ou o psicoterapeuta? Que ele tem uma graduação da psicoterapia e faz uma especialização em alguma área da psicologia. E esse coordenador de São Paulo, da Faculdade de Saúde, ele falou da seguinte forma: os três são importantes. Os três são importantes, cada um na sua área. O psicólogo com 5 anos, queimou pestana, o terapeuta, muitos não têm curso superior, mas domina alguma técnica, e o psicoterapeuta, ele até brinca, aquele que tem a maior cartela. Então, eu estou brincando aqui que talvez seja uma solução por essa diversidade de profissionais da área, né, comportamental, saúde, emoções, mentais, que talvez resolva, é uma forma de complementar a pergunta sobre as pessoas de baixa renda, porque tem uma diversidade de profissionais que possa atender. E muitos trabalham como voluntários nas organizações. Marli Gonçalves de Paula, mineira, nasceu em Minas ou aqui? Não, sou brasiliense. Mas os pais mineiros, porque a mãe nasceu no Maranhão, mas foi criada em Minas, né? O que o mineiro gosta? Pão de queijo, queijo. Bora saudar o nosso programa. Gratidão, Marli. E vamos que vamos! Vamos que vamos.